Quero aproveitar agora também e convidar você a participar de um bate-papo onde a gente aprende, onde a gente incentiva também a mudar hábitos ruins. Durante as últimas participações, hoje com a gente, César. Sempre que ele participa, aí é um monte de e-mail, um monte de pergunta, vários telefonemas. César, que é terapeuta comportamental e também iridologista. Boa tarde, César. Boa tarde. Na sua última participação, a gente sempre relaciona a questão da obesidade com problemas psicológicos. Sim. A obesidade também acaba desencadeando outra série de doenças graves. Verdade. E eu recebi alguns e-mails, César, inclusive um número significativo, relacionando a obesidade com problemas em relação à sexualidade. Eu queria questionar isso para você, essa relação. Ok. Primeiramente, gostaria de agradecer o carinho de todos os telespectadores, o teu, dessa casa, que sempre tem nos recebido, não é? E é uma questão bastante polêmica, não é? Então, a gente percebe que quando a gente abre a perguntas, as pessoas se sentem à vontade, não é? Isso é muito gostoso. Essa questão da sexualidade, obesidade, é uma questão bastante delicada de se tratar, porque a obesidade, ela atrapalha a vida da pessoa em vários âmbitos, não é? Em vários níveis. E se tratando de sexualidade, ela interfere em 3 esferas da vida da pessoa, porque sexualidade é uma área bem básica, não é? Então ela vai interferir em nível biopsíquico e social, não é? Então vamos falar um pouquinho do que isso causa em nível social, primeiramente. Você sabe que a sociedade já definiu quais são, já estabeleceu os padrões de beleza, não é? Então, isso definido pela sociedade, nós temos já os parâmetros de estética, e a pessoa obesa ela acaba não se enquadrando, não é, nesses parâmetros sociais. Isso traz uma série de problemas e perturbações, tendo em vista de que a pessoa obesa, ela tem uma tendência a não ter muitas disposições para os eventos da vida, enfrentar os eventos da vida, interfere na disposição da pessoa. Socialmente é interessante, porque os eventos sociais exigem disposição, não é? Então, a pessoa obesa, ela não sente vontade de sair, ela não sente vontade de planejar a vida, ela não sente vontade de visitar os amigos, não é? Então, ela não sente vontade de participar de eventos sociais. A questão da falta de disposição, da imensa lista que a pessoa já tem de falta de disposição, a predisposição para não compartilhar uma atividade sexual já é somente um item a mais nessa grande lista de eu não estou disposto, não é? Então, tem esse problema social. A pessoa obesa, ele não se aceita, ele tem dificuldade às vezes de se enquadrar, passa por situações difíceis no seu dia a dia, coisas que pessoas que não são obesas resolvem com uma facilidade, uma agilidade muito grande. Para a pessoa obesa, socialmente falando, pode trazer constrangimentos, não é? Então, traz uma série de sabores para a pessoa obesa. Essa é a esfera social, não é? Então, socialmente falando, traz uma série de desconfortos. Mas não é social. Se a gente pegar a própria biologia, né, falar do aspecto biológico da pessoa obesa, a obesidade ela traz uma série de disfunções metabólicas na pessoa. Então, quando você engorda, isso pode prejudicar o funcionamento da hipófise, que é a pituitária, não é? Da tireoide, é muito comum ver pessoas obesas com tireoide hipoativa. Pode interferir nas suprarrenais, pode interferir na mulher nos ovários, pode interferir nos homens nos testículos. Então, isso pode acabar, essa somatória de fatores pode acabar interferindo na libido, o desejo sexual. A pessoa passa a não ter, que é o desejo sexual hipoativo. Então, imagina você ter um relacionamento com alguém que para ele tanto faz, ou para ela tanto faz, ter ou não ter um relacionamento sexual. Fica bem difícil a vida conjugal nesses níveis, nesses moldes, não é? E não só isso, biologicamente falando, a pessoa quando é obesa, o homem, por exemplo, ele vai criando uma massa adiposa no abdômen e isso pesa, não é? Então, imagina você, quando você tem que carregar uma compra no supermercado e está pesado, o que acontece? Você percebe que a sua postura, a postura da coluna, ela tem que compensar de uma maneira que não é fisiologicamente adequada.
Então, o que acontece com o homem que tem aquela barriga, né, que se fala popularmente? O que acontece? Ele tem que compensar essa barriga com uma postura que favorece a retração do órgão genital. Então, ele fica constantemente com o órgão genital retraído. Isso vai gerar pode gerar problemas de ejaculação precoce, por exemplo. Eu estive participando no Conselho Regional de Medicina sobre uma palestra de obesidade e lembro-me de um doutor especialista nisso que estava dizendo, ele comentou que de cada 100 homens obesos que ele atende, 80 têm ejaculação precoce. Um número bastante significativo, um número né, bem acentuado, não é? Então, percebe como isso pode prejudicar a vida sexual da pessoa de uma maneira assim exacerbada, não é? No caso da mulher, numa das entrevistas que nós tivemos aqui, eu lembro-me de ter falado do problema da obesidade que exerce sobre a coluna, fazendo um tracionamento das vértebras da coluna, não é? No caso da mulher, isso tem um problema também, porque, falando de sexualidade, Tatiane, a coluna sacrococcígeana, que é a última parte da coluna, é que comanda a intensidade da satisfação sexual. Então, imagina que os nervos que passam ali, estando a coluna tracionada, né, esses nervos eles vão sofrer uma certa pressão e vão reduzir a velocidade desse impulso nervoso. Então, a satisfação sexual tende a ser cortada, tende a sofrer anorgasmia, que popularmente pode gerar frigidez, não é? Então, é uma série de problemas, né? E o problema também psicológico que isso pode gerar, da pessoa perder a capacidade de sentir prazer, porque ele transfere o prazer para a alimentação, não é? Quando ele come, ele se sente culpado, e aí ele come cada vez mais volume e com mais velocidade para não sentir culpa ou para se livrar da culpa, para deixa eu comer logo antes que a culpa venha. Uma válvula de escape, Isso, né? E aí o que acontece é que a culpa fatalmente vem, não só por ele, como as outras pessoas amigas, os amigos que querem bem em casa, vai falar, poxa, por que você faz assim? Isso interfere na análise psicológica que ele faz do sexo. Interessante que às vezes ele para de ter relações, mas não para de comer. Então percebe que prejudica numa esfera muito acentuada, não é, a obesidade. E o que é interessante é que tudo isso pode ser revertido.